Remo e Volta Redonda se enfrentam às 8 horas da noite desta sexta, no estádio Raulino de Oliveira, pela 16ª rodada da Série C. Quer saber mais como chegam as equipes? Então, espia só! Antes de tudo, deixa teu like, se inscreve no canal e clica no sininho aí para receber as notificações cada vez que sair mais um vídeo. E também comenta aqui embaixo o que tu acha que vai dar esse jogo de Volta Redonda e Remo. Então, bora para análise. O Volta Redonda é o terceiro colocado do Grupo B da Série C com 23 pontos. O time tem atualmente o segundo melhor ataque com 18 gols marcados e é o terceiro melhor mandante do Grupo B, conquistando 14 de 21 pontos, tendo 66,7% de aproveitamento. Foram 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota dentro de casa, esta para o Ipiranga. O treinador Toninho Andrade vem usando um 4-2-3-1/4-1-4-1 durante toda a competição. Ele usa muito os lados, usa muito os laterais e os pontas para construir, para infiltrar. O centroavante é móvel também, então ele cai muito pelos lados. Então o foco do Volta Redonda é esse jogo lateral. E nos últimos 5 jogos o time tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foram 5 gols marcados e 3 sofridos. 2 desses 3 foram na última rodada, em que o time perdeu fora de casa por Ipiranga por 2-0. Como eu falei, o Volta Redonda é um time que usa muito o jogo lateral. Então seus gols, a maioria dos seus gols nos últimos jogos foram dessa maneira. Com jogadores caindo pelos lados, cruzando para quem vem de trás, com infiltrações de quem vem diagonal, com infiltrações de quem vem por dentro. É um time que usa muito bem a velocidade e o jogo lateral. Então o adversário tem que estar sempre muito bem atento, tem que ficar sempre acompanhando quem vai infiltrar, senão pode acabar sofrendo gol. Um dos destaques nos últimos 5 jogos é o Saulo Mineiro, mas ele está lesionado. Saulo que fez um gol e deu uma assistência. Então quem eu posso tirar de destaque do Volta Redonda é o Luciano Naninho, que é um daqueles camisa 10 clássicos que todo mundo adora, participa da construção, infiltra na área finalizando, então é um jogador muito perigoso, tem que estar sempre muito bem pressionado, porque ele é um dos principais pontos de construção do Volta Redonda. Quando a bola sai da lateral para o meio, normalmente busca-se o Luciano Naninho para construir a partir do centro. E o Remo, que vai ter que tomar muito cuidado com o Luciano Naninho, é o 5º colocado do Grupo B com 22 pontos. O time passa por uma fase ruim, só tem uma vitória nos últimos 8 jogos, vitória esta contra o Super Lanterna Atlético Acreano fora de casa, e vem de uma derrota para o Tombense dentro de casa. Então o Remo, quando poderia empolgar, acabou sendo freado em uma derrota muito pesada. O Remo tem o 4º melhor ataque com 16 gols marcados, mas também tem a 4ª pior defesa. A defesa, que foi um ponto muito importante do Leão no início do campeonato, no início do ano também, hoje já é a 4ª pior do grupo, junto do Volta Redonda. Os dois times tomaram 13 gols cada. Porém, assim como seu grande rival, o Remo é o melhor visitante do grupo, com 47,6% de aproveitamento fora de casa. São 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Ou seja, conquistou 10 de 21 pontos como visitante. O Márcio Fernandes já fez algumas alterações na equipe durante todo o campeonato, inclusive nas últimas rodadas. Mas ele vem usando basicamente um 4-2-3-1, um 4-4-2, mas sempre tendo pelo menos 3 jogadores mais ofensivos ali, 3 jogadores que atacam bem, um centralizado e 2 abertos. Então a tendência é que o Remo repita esse 4-2-3-1 que utilizou algumas vezes no campeonato. O Leão tem uma vitória nos últimos 8 jogos, mas nos últimos 5 tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. Foram 5 gols marcados e 5 gols sofridos. A defesa, que, como eu falei, era um grande forte do Leão, está mostrando ali realmente um peso nesse momento. O time está sofrendo muito gol, coisa que não acontecia com o Remo durante toda a temporada. E o jogo destaque do Remo nesses últimos 5 foi a derrota para o Tombense, porque o time se mostrou muito limitado. O Márcio Fernandes está esbarrando na limitação tanto dele quanto do elenco e não consegue mostrar algo a mais. O Remo, em alguns momentos, esbarra nessa limitação e não consegue produzir, não consegue construir. Então esse vem sendo o principal problema do Remo, que foi, infelizmente para o torcedor azulino, muito evidente na derrota contra o Tombense, que o Leão tentou de algum jeito, mas realmente acabou sofrendo 2 gols e não conseguiu nem chegar perto de empatar essa partida, de reverter menos ainda. A bola parada, que por muitas vezes salvou o Remo, ganhou resultados para o Remo, não vem sendo tão eficiente nas últimas partidas, mas ainda assim é um ponto forte da equipe. O escanteio, jogada ensaiada em falta, jogada ensaiada no próprio escanteio. Então a bola parada vem sendo forte do Remo, mas essa bola parada não vem funcionando tão bem assim, e o Remo conseguiu construir
gols, trocando passes, chegando na área, com muita movimentação, apenas contra o Lanterna Atlético Acreano. Contra o Ipiranga, o time fez uma jogada interessante, fez algumas jogadas interessantes, na verdade, mas não conseguiu chegar tão bem ao gol. E um dos gols saiu uma jogada praticamente individual do Gustavo Ramos, que roubou a bola, avançou e tocou para o Guilherme Garré fazer o gol. Então, coletivamente construído, o Remo funcionou melhor, funcionou bem de fato apenas contra o Atlético Acreano nos últimos jogos. E é algo que está faltando para o Leão nesse momento, esse jogo coletivo com a bola rolando. Um dos destaques da equipe nesse momento é o Guilherme Garré, tanto na Série C quanto nesses últimos 5 jogos em que ele fez gol e deu assistência, mas ele sofreu uma lesão na última partida contra o Tombense e é muito provável que ele não esteja em campo contra o Volta Redonda, porque ele passou ali por um tratamento, ficaria 10 dias fora, então não estaria 100% apto. Quem deve ser o destaque do Remo na partida é o Eduardo Ramos, que fez um gol e deu uma assistência contra o Luverdense, salvando o Remo de um vexame ali dentro de casa, na reabertura do Bainão, e fez um dos gols contra o Atlético Acreano. Porém, nos outros jogos, contra adversários maiores, o Eduardo Ramos não funcionou tão bem. O grande problema de Volta Redonda e Remo é que os times não foram tão bem nos confrontos diretos. O Volta Redonda, contra times do G6, conquistou apenas 3 pontos, 2 deles contra o Paysandu, que é o 6º colocado, então do 5º para cima, o Volta Redonda conquistou apenas 1 ponto. E contra times abaixo do 6º lugar, o 7º, 8º e os times que ocupam a zona de rebaixamento, o Volta Redonda conquistou 20 pontos. O Voltaço só venceu times que estão abaixo de quem está brigando de fato ali por uma classificação. Então é realmente uma situação muito complicada do Voltaço. E o Remo, que contra esses times da parte de baixo conquistou 15 pontos e contra os da parte de cima conquistou até bem, conquistou 7 pontos. 3 desses 7 pontos que o Remo conquistou foram diante do Volta Redonda, numa vitória lá no primeiro turno por 2-1 no Mangueirão. Eu acredito que vai ser um jogo muito tenso para o Remo. Por quê? Porque pode ser o último jogo mais tranquilo do Volta Redonda, vamos dizer assim, porque vai enfrentar Pedreira lá na frente, times que estão lá de fato lá em cima. E para o Remo talvez esse jogo seja o pior. Por quê? Porque na próxima rodada ele vai enfrentar o São José em casa, São José que não é o visitante bom. E na última rodada vai enfrentar o Clássico, mas o Clássico pode ser o pior jogo, mas como pode ser o melhor jogo para o Remo, porque é realmente muito equilibrado. Então esse jogo contra o Volta Redonda talvez seja o pior, porque o Remo vai enfrentar um adversário forte, vai enfrentar um adversário que não perdeu tanto em casa e vai enfrentar um adversário que está acima dele nesse momento. Então eu acredito que vai ser um jogo muito tenso, o psicológico vai ser muito afetado nessa partida. Esse vem sendo um dos grandes problemas do Remo, o psicológico. Em alguns momentos, quando o time perde ali o controle da partida, ele realmente fica perdido. Não consegue construir, não consegue trocar passes. E então o Márcio Fernandes vai ter que arrumar um jeito de fazer o Remo jogar de vez. Jogar de fato, porque está chegando na reta final. E uma derrota aqui para o Remo, ele pode ficar muito longe do G4 no final da rodada. Então vai ser um jogo bem interessante. E para vencer, eu acho que o Remo vai ter que fazer, primeiro uma coisa, sustentar muito bem a linha. Não pode deixar essa primeira linha ficar torta em nenhum momento, não pode deixar espaço porque o Volta Redonda é um time muito móvel. E vai ter que marcar muito bem os pontas do Volta Redonda. Esses dois jogadores aqui, eles são muito interessantes porque o Volta Redonda é um time que é muito rápido, como eu falei. E esses jogadores normalmente são os pontos de construção pelos lados. Os laterais do Volta Redonda apoiam muito, então os pontas do Remo vão ter que acompanhar. Então nada de colocar o Eduardo Ramos pela esquerda, por exemplo, porque ele não vai aguentar acompanhar nenhum lateral do Volta Redonda. E o Remo vai ter que pressionar muito bem o Luciano Naninho. Vai ter que fazer uma pressão muito grande nele, por quê? Porque ele é o cara que participa muito da construção do Volta Redonda. Então se ele estiver dentro de campo, o Remo vai ter que tomar cuidado com ele o jogo todo, talvez colocando até uma marcação individual do Yuri, por exemplo. Então acredito que esse vai ser o principal ponto do Remo evitar a derrota. E para vencer, vai ter que fazer o quê? Usar sua infiltração do Ramires, que o Ramires, quando infiltra muito bem, mas só deu certo de fato uma vez, que foi contra o Atlético Acreano, quando ele fez o gol. E o Leão vai precisar também desse cara aqui, Eduardo Ramos. Esse é o grande jogo que o Remo vai precisar desse jogador. Nesse grande jogo que o Remo vai precisar de alguém que decida a partida. Eu acredito que esse jogador tem que ser o Eduardo Ramos, porque o Neto Baiano, que deve jogar, não está tão bem fisicamente, mas pode ser decisivo. O Eduardo Ramos, que contra equipes na parte de cima da tabela, não foi bem. E essa eu acredito que vai ser a grande oportunidade dele mostrar que ele realmente veio para ajudar o Leão nessa partida
que vai ser extremamente decisiva. E aí, o que vocês acham? Será que o Remo vai conseguir vencer e entrar no G4 de novo? Vai empatar e embolar de vez ali ou vai perder e perder a confiança de vez? Então, comenta aqui embaixo. Não esqueça também de curtir o vídeo se vocês gostaram. Deixa o dislike também se vocês não gostaram. E comentem aqui embaixo o que vocês acham que o Remo precisa fazer, não só nesse jogo, mas na reta final, para garantir de vez a vaga ao mata-mata. Valeu!